A paz do Senhor, queridos irmãos que estão nos assistindo a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, classe de jovens, hoje comentando a lição de número 6, será ministrada no dia 11 de fevereiro de 2024, a doutrina e o amor pelo Senhor. Uma lição muito especial que hoje eu tenho também a alegria de dividir essa mesa com o irmão Everton e o irmão Mateus. Paz do Senhor, queridos irmãos, professor Samuel, professor Mateus, é uma honra, mais uma oportunidade, falarmos da lição em complemento à palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor Samuel, a paz do Senhor irmão Everton. Estamos aqui para mais essa lição importante, intitulada Doutrina e o Amor pelo Senhor, como já disse o nosso irmão Samuel, e vai trazer aí, né, importantes ensinamentos para você e para a sua classe sobre doutrina e sobre o que é principal, o amor pelo Senhor. É verdade, Mateus. E a melhor forma de começar essa aula, neste domingo, não é outra senão lendo o texto bíblico base desta lição. Se encontra ali em Apocalipse, capítulo 2 do 1 ao 7, e é um texto tão importante, tão bom de ler. São poucos versículos, mas que tem um impacto muito grande nas nossas vidas, na vida de todo crente, que eu vou pedir ao irmão Everton, por gentileza, se puder fazer a leitura conosco aqui já nesse momento dos 7 versículos iniciais aqui de Apocalipse 2. E você que está em casa, já assistindo o podcast, puxa a Bíblia aí do lado do caderninho de anotações e vamos estudar junto esse assunto. Amém, professor Samuel. Vamos lá, lendo Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7, em que diz a palavra do Senhor: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Caros professores, a lição ela nos traz o tema a doutrina e o amor pelo Senhor. Bem como tratar do amor pelo Senhor, nos faz referência ao amor ágape, né? Aquele amor, aquele primeiro amor, aquele amor que nos constrange e que faz referência a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. É verdade, Everton. E falar sobre a doutrina do amor e o amor à doutrina é um tema muito interessante, realmente, para ser ministrado na aula deste domingo, no contexto geral da nossa lição, né? E eu diria que talvez, dentro das doutrinas de Deus, essa fosse uma das mais difíceis de ser estudadas. Não porque o conteúdo é inalcançável, inatingível ou nada do tipo, mas porque tem tanta gente que acha que sabe o que é o amor, que é difícil falar sobre ele. Porque todo mundo vai ter um conceito de amor, e fora do contexto cristão, muito provavelmente esse conceito de amor estará errado, equivocado, não passa nem perto do amor verdadeiro que a Bíblia apresenta, e por todo mundo achar que sabe, por isso que é difícil de aprender, de ensinar e de falar sobre a doutrina do amor. E amar a doutrina, aí que é difícil mesmo, essa é coisa para crente. Mas eu reputo, portanto, e por isso, que a doutrina do amor de Deus é uma das, de fato, mais difíceis de se analisar hoje em dia por conta destes conceitos errados que cada um tem. Cada um vai saber o que é amor e pelo relativismo que nós temos já instaurado na nossa cultura, não vai haver um amor absolutamente verdadeiro. Você vai ter vários conceitos aí e por isso o desafio de todo crente saber de fato qual é o amor verdadeiro que a Bíblia apresenta, qual é esse conceito, esse padrão, esses tipos de amor, inclusive, que a Bíblia remonta, e a partir disso a gente poder firmar nossas doutrinas, nossos conceitos, valores e opiniões
também. Hoje em dia a gente precisa saber posicionar isso corretamente à luz da palavra de Deus. Por isso que já digo, repito, é uma das doutrinas mais difíceis para o cristão da modernidade defender nos dias de hoje. Amém, irmão Samuel. E aí, já pegando o gancho, né? Já que estamos falando sobre amor, eu lembrei de uma historinha bem antiga, mas que serve bastante para ilustrar que tipo de amor é esse amor, o ágape, né? O amor do Senhor, o amor que Jesus Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha. E aí, trazendo o Sermão da Montanha, se a gente vê lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse era o amor que Jesus ensinava. Esse é o amor ágape, o amor que nós cristãos devemos realmente perseguir, perseverar em exercitar, né? E, meus irmãos, eu lembrei de uma historinha de um rapaz que chegou para um pastor e falou: Pastor, eu quero me divorciar. Eu não amo mais a minha esposa. Eu não a amo mais, eu quero me divorciar. E aí o pastor falou: mas é um comando de Jesus Cristo, é um comando bíblico que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele falou: pastor, mas eu não amo ela de nenhuma forma, eu não consigo nem viver na mesma casa que ela. E aí o pastor falou: você não consegue viver na mesma casa? Então é como se ela fosse para a casa do lado, então ela seria seu vizinho, um próximo. E a Bíblia também fala, Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. E ele fala: pastor, mas eu não aguento nem viver na mesma vizinhança. Eu não tenho esse amor, não quero amá-la e não dá para viver no mesmo território que ela. Aí o pastor disse: então ela é seu inimigo. Se ela é seu inimigo, a Bíblia também nos ensina a amar o nosso inimigo. E não tem escapatória, meu irmão. Esse é o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Amar sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É mais do que uma decisão. É um comando, é uma ordem. E, meus irmãos, já entrando aqui no assunto propriamente dito da lição, nós vamos ver que o título é bem sugestivo: A Doutrina e o Amor pelo Senhor. O texto base já foi lido, está em Apocalipse, e é um texto escrito por João, mas não são as palavras de João, são as palavras de Jesus Cristo escritas por João. É importante que você traga esse contexto sobre a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Apocalipse. E qual o contexto? João ele está preso na ilha de Patmos, e ele está preso justamente por pregar o evangelho. Ele cometeu um crime, e o crime era pregar o evangelho. Então, vocês imaginam que ele foi mandado para uma prisão, literalmente lá, numa rocha, literalmente era uma rocha no mar Egeu, que era uma colônia de prisão na casa dos seus 90 anos para quebrar pedras. Ele era praticamente um escravo, um preso escravo, e seu crime era pregar o evangelho. E aí João, ele traz essa revelação, e eu acho que mais importante até do que o capítulo 2, apesar de ser nossa base, é o capítulo 1, que ele vai trazer a figura de Jesus Cristo, né, a revelação de Jesus Cristo, e aqui João ele fala de como que tinha sido essa visão. E a partir do versículo 10 diz o seguinte: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E aqui a gente já começa a compreender que este aqui que João escreve
se tratava de Jesus Cristo, né? Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Meus irmãos, é importante aqui notar que há uma tentativa de João de tentar explicar qual era a visão que ele estava tendo. Assim como Isaías teve aquela visão lá em Isaías 6, assim como Ezequiel teve a sua visão lá em Ezequiel capítulo 1 e 2, João também estava tendo uma visão. E as palavras que ele mais conseguia, que fosse possível dele falar, ele estava tentando aqui. Olha, era como seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Veja que visão, meus irmãos, que João estava tendo. E aí ele continua. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, Jesus Cristo determinou que João escrevesse e enviasse aquela revelação para as 7 igrejas, como a gente já viu aqui no versículo 11, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Esse é o contexto em que está escrito o texto, a carta que foi enviada a Éfeso, né? É o contexto de uma revelação que João teve, talvez no pior momento da sua vida, já prestes a morrer, preso, batendo e quebrando pedras lá no mar Egeu. É verdade, Lins. E com essa excelente explicação contextual e introdutória, a gente já entende a metade do versículo 1, né? Quem era aquele que João se refere, né? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Já dá agora para saber inequivocamente que está se referindo a Jesus. O que será dito nesta carta é transmitido por João, mas a palavra, a inspiração, é do próprio Jesus, né? E ele escreve a determinação para João, escreve isso, João, ao anjo da igreja que está em Éfeso. É importante mencionar sempre que há algumas correntes, há quem defenda em outras correntes teológicas que aqui se trata de um anjo no sentido angelical mesmo, um ser celestial, um mensageiro do Senhor de fato, mas a corrente mais usual da qual também nós nos filiamos é que esse anjo da igreja que está em Éfeso é realmente o pastor da igreja de Éfeso, né? E, e Jesus passa uma mensagem diretamente a esse líder da igreja que está posto ali sobre Éfeso. E aí, dito isso, o versículo primeiro a gente já entende quem escreve, mas de quem é a carta e para onde ela vai. E agora entrando propriamente no conteúdo dela, né? É uma carta relativamente curta para Éfeso, mas de extremo peso e importância doutrinária, inclusive, para ser aplicada nos dias de hoje. Por isso que a CPAD coloca ela aqui na lição número 6 para a gente estudar ela agora no dia 11. E no versículo 2 no 2 no 3 e no 6 ele dá um saltozinho, 2, 3 e 6. O professor vai poder verificar que a gente vai encontrar o lado bom, os elogios que o noivo faz à sua noiva, que Cristo faz à sua igreja, né, que João transmite para o pastor da igreja de Éfeso. Então aqui a gente vai analisar, proponho que a gente analise, na verdade, esses benefícios que a igreja de Éfeso praticava e por isso são elogiados nesse aspecto. E depois, no 4 e no 5, o lado pesado da carta, né? A puxão de orelha que a igreja de Éfeso leva e que a gente também leva se estiver cometendo os mesmos erros, estão no 4 e no 5, né? E o 7 é uma conclusão que o apóstolo João também transmite ali na igreja de Éfeso. Então ele começa elogiando que conhece as obras da igreja de Éfeso, conhece o trabalho, a paciência, e que ela não sofre os maus. Ele põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E acha essa mentira, acha esse engano. Então ele está sendo elogiado por isso. Está sendo elogiado também porque ela sofre e tem paciência. Paciência no sentido de perseverança.
a famosa resiliência hoje que tanto é falado. Trabalha em nome de Deus, do reino, e não cansa desse trabalho, né? Então, a gente já vê aqui elogios com relação ao envolvimento na obra de Deus, isso é um aspecto muito positivo, perseverante nas tribulações, paciente, resiliente, e a gente vai ver agora um aspecto de apego doutrinário, que aí é um ponto-chave também para a nossa lição geral, né? Que está mais provavelmente ali no versículo 6 que ele diz: Tem, porém, isto, que aborreces as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. E o que era essa obra e o que era essa obra dos Nicolaítas? Os Nicolaítas eram talvez hoje o que a gente chamaria de igreja liberal, a igreja talvez da parede preta, a igreja que pode tudo, que Jesus te recebe como estás e pode ficar assim também. É uma igreja Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. É uma igreja perigosa, onde o crente dessa igreja ainda corre perigo, né? De não herdar a salvação, porque falta-lhe muito apego doutrinário. E nisso, os crentes de Éfeso foram elogiados, porque eles aborreciam as obras, o trabalho, né, as heresias, a doutrina dos nicolaítas, dos crentes liberais que haviam ali, que estavam na cidade de Éfeso. Então, esses três elogios, o envolvimento da obra de Deus, com a obra de Deus, perseverança em meio aos desafios e tribulações, e o apego doutrinário ortodoxo, vamos até usar esse termo, eles tinham um primor doutrinário, uma ortodoxia, viviam uma sã doutrina. Isso era muito bom e é elogiado por Cristo. E é interessante lembrar também, aproveitando esse trabalho de contexto que Lins fez inicialmente, o contexto da cidade de Éfeso também é interessante ser interpretado nesse cenário, porque era uma cidade extremamente rica, era uma cidade portuária, uma das mais importantes, mas também uma cidade muito complicada. Ela é uma cidade grande, mais de 250 mil habitantes, e era uma cidade também que havia lá uma das sete maravilhas do mundo. Aí você vai dizer que ótimo, né? Turismo. Nem tanto. A sétima maravilha lá era o templo de Ártemis, ou de Diana, né? Depende. Ártemis para a cultura grega, Diana para a cultura romana. Então, esse templo de Ártemis ficava lá, nessa cidade também. Ou seja, havia uma grande adoração a essa deusa que era a deusa da caça, da castidade, dos animais selvagens, uma série de coisas. Envolvia também cultos de natureza sexual também, o culto sexual lá, a celebração sexual era parte da celebração religiosa daquele contexto. Então, é uma cidade extremamente promíscua, imoral, pagã, separada realmente ali de todos os princípios e valores do cristianismo. Era uma igreja que estava inserida nesse contexto. Então, ela passava por muito desafio. Quando Jesus está elogiando a igreja, né, que João transmite esse elogio sobre a sua paciência e trabalho em nome do reino de Deus e não se cansa, imagine você evangelizar no pior bairro da sua cidade, onde ninguém quer saber de Jesus, só tem prostituição, é, bebida, farra, vá nesse bairro, pronto. Talvez você tivesse, era a mesma sensação de evangelizar em Éfeso naquela época. Essa igreja é elogiada por esse apego doutrinário, por esse aborrecimento com o que aborrecia o Senhor. E isso é muito positivo, né? E fazendo essa análise aqui, agora eu abro para os meus colegas de bancada para também trazerem seus comentários a respeito disso, né? Mas eu vejo de fato aqui o que Éfeso sofria e a igreja também em termos de evangelização e propagação das boas novas, a gente na igreja pós-moderna sofre ainda desses mesmos problemas aqui, desafios a serem enfrentados, e quem dera que Deus pudesse nos elogiar também desses aspectos em que Éfeso foi elogiada. Professor Samuel, como bem falado, Éfeso era uma das cidades mais importantes, né, ali da Ásia Menor, e do ponto de vista comercial, existia-se essa cultura religiosa, né? E falar do amor de Jesus em uma cidade complicada, em um lugar em que a maior parte do povo daquele local não tinha esse apreço ao amor de Jesus, então realmente fica muito complicado. E aqui abrindo também um parêntese, né? Devido à cultura religiosa ali na cidade de Éfeso, ficou bem comum a questão do divórcio, né? Então, por isso o apóstolo Paulo, ele exortava os irmãos a confiar na graça salvadora de Cristo,
se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unidos na fé e unidos na fé e também na fé doutrinária, conservar a vida em santidade, nutrindo-se em uma família sadia. Esse era o que o apóstolo Paulo pregava, exortando ali os irmãos efésios. Amém, meus irmãos. Como vocês bem falaram, né, e o professor já deve estar percebendo, havia um ambiente hostil para a pregação da palavra de Deus. Essa era a palavra, um ambiente hostil. Era um ambiente em que se adorava a deusa Diana, em que havia prostituição, como o irmão Samuel já bem falou. Mas a igreja de Éfeso, apesar de tudo isso, teve um grande começo. É bem verdade que a igreja de Éfeso, se nós formos resgatar a história dela, provavelmente ela começou com Áquila e Priscila, depois ela teve Apolo como seu pastor, depois Paulo, depois Timóteo, depois Tíquico e terminou com João. O próprio João, que estava escrevendo essa revelação, era também o pastor de Éfeso, né? Foi um dos pastores de Éfeso. Então, a verdade é que eles tiveram o sumo do suco, vamos dizer assim, o melhor do melhor. Eles tiveram os melhores pastores, então, doutrinariamente, eles foram muito bem ensinados. E Paulo, ele conseguia compreender que Éfeso era uma grande porta, porque, como os irmãos já contextualizaram, Éfeso era uma cidade portuária, e apesar de não ser a capital da Ásia, era talvez a maior cidade da Ásia, Éfeso, né? Em Éfeso, só para os irmãos terem noção, haviam 4 grandes estradas, de Pérgamo, de todas as outras localidades, tinham que passar por Éfeso para poder fazer comércio, para poder fazer realmente a compra e venda de mercadorias. E tudo convergia para Éfeso, era um grande mercado, né? Ficou sendo conhecido, inclusive, como Luminásia, né? Ou a luz da Ásia. Meus irmãos, a verdade é que, apesar de ter um grande começo, não adianta a gente nadar, nadar e morrer na praia. Essa era mais ou menos a história de Éfeso. Tanto é que hoje não se tem mais a igreja de Éfeso. Éfeso, de fato, acabou morrendo, né, se extinguindo. Nem sequer a cidade de Éfeso existe hoje, né, bem conhecida geograficamente. Então, há uma certa dificuldade de encontrá-la. Mas é bem verdade que até o Paulo reconheceu isso, né? Quando disse que ficaria em Éfeso até o Pentecostes. Por pelo menos 3 anos, Paulo ele ficou lá em Éfeso. É bom lembrar também, trazer à memória que também lá em Éfeso houve aquela grande confusão lá no templo de Diana. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas a gente pode ver lá em Atos, capítulo 19, que diz o seguinte: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Esse é o versículo 23 do capítulo 19 de Atos. O versículo 24 diz o seguinte: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro dos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. Veja que esse era o começo da igreja. Já dissemos que era um ambiente hostil, mas que era um ambiente em que a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus foi pregada. E aí os irmãos compreendem quais são os problemas que essa igreja enfrentou: tribulações, perseguições, a invasão do mundanismo, falsos mestres, falsas doutrinas, a transigência e a frieza e a indiferença.
Esses eram os problemas básicos que a igreja enfrentava. E apesar de a igreja ser a igreja de Éfeso, como o irmão Samuel bem falou, é uma igreja que tinha problemas que as igrejas atuais também enfrentam. Então, apesar da igreja de Éfeso ter se extinguido no tempo, existem ainda muitas igrejas de Éfeso espalhadas por aí. E esses problemas nós precisamos combater com a verdade, com a palavra de Deus e com a sã doutrina. Os irmãos bem sabem que eram 7 igrejas, só 2 foram exclusivamente elogiadas, Esmirna e Filadélfia. Mas todas as outras 5, tanto Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, todas elas tinham alguns problemas. E se vocês compreenderem bem e acompanharem o contexto de cada carta, é como se fosse do menor problema até ser vomitado realmente pela boca do próprio Deus. Então, os problemas um abismo chama outro abismo. O pequeno problema que começou aqui, que na verdade era grande e foi a raiz de todo o mal em Éfeso, era esquecer o primeiro amor. Se nós formos ler lá em Apocalipse, capítulo 2, irmão Everton já leu, mas o versículo 3 diz o seguinte: E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Conforme eles foram ensinados, eles trabalharam e perseveraram. E a perseverança acompanhada com o sofrimento, mas apesar de tudo, eles não desistiram. Então você vê que é uma igreja que ela está extremamente ativa, né, na obra, em pregar a palavra, né? E é tão interessante que o próprio João ele registra, versículo 2, que sabe as obras, o trabalho, a paciência e que não pode sofrer os maus. Em outras palavras, você não tolera o mal dentro da sua igreja, nem de fora, nem dentro da igreja. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Então, meus irmãos, quando você vai ler a carta de Éfeso, essa é uma igreja perfeita. Tudo eles tinham doutrina, eles não toleravam o mal, eles tinham paciência e perseverança no sofrimento, e eles ainda provavam os que diziam ser apóstolos, mas de fato não eram. Mas a igreja de Éfeso acabou caindo em algum momento. E aí o irmão Samuel já nos adiantou que é justamente uma condenação. Ele vai do elogio a uma condenação. E qual é a condenação? É justamente a causa. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quais obras? Aquelas que eles já praticavam, aquelas que eles foram ensinados. E quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que era o castiçal? A igreja. Então não vai ter mais igreja. Se você não se arrepender, a igreja simplesmente vai acabar. A igreja vai morrer. Amém, meus irmãos? Perfeito, Lins. E aqui interessante o professor também fazer essa explicação sobre os tipos de amor. Como você disse, a condenação, né? O que Jesus estava trazendo ali, né? O juízo era deixaste o teu primeiro amor. A gente sabe que existem 3 tipos de amor, né? Apresentados na Bíblia. O professor pode inclusive fazer esse comentário como introdução da aula do dia 11, ou pode deixar para esse momento, esse gatilho. Essa palavra amor está no grego ágape, que é um tipo de amor, uma forma de amor bem conhecida, que é aquele amor incondicional que a gente conhece bem, né? Que é bem difundido já no nosso meio, que é aquele amor realmente de Deus para conosco, que não tem condições para que a gente receba, né? A gente recebe de graça porque Deus é bom e nos ama. Mas também há outros 2 tipos, né? Tem gente que faz mais divisões a respeito dos tipos de amor, mas vamos dizer assim, ortodoxamente, a gente tem o ágape, incondicional, o eros, que é aquele amor romântico, e o filia, que é o amor fraternal. O que eu gostaria de pontuar a esse respeito é um pouco da lógica desses amores, né? Da natureza deles, no aspecto gravitacional, vou dizer até dessa forma, porque numa relação de amante e amado, né? O amante é aquele que ama e o amado é aquele que recebe o amor. Tanto no eros quanto no filia, você sempre, claro, o correto é nós buscarmos amar a nossa esposa ou esposo dentro do amor eros
de forma a não esperar nada em troca, amar também gratuitamente, como Cristo nos ama também. Esse é o modelo ideal. Mas na raiz, o amor eros, que é um amor humano, propriamente, ele também espera satisfazer nesse amor, assim como no filia, o amor fraternal entre irmãos, amigos, também espera nessa relação de amor reciprocidade, espera receber algo também. Isso é natural do ser humano. Então, nesse relacionamento humano, amoroso humano, a gente tem o eixo de gravidade, vamos dizer assim, dessa relação, está no amante. Ele é direcionado ali ao amado, mas é o amado, aquilo que é amado, orbita os desejos e as intenções daquele que ama, de certa forma. E tanto é que esse tipo de amor ele pode ser desfeito. Basta que o amante se frustre de alguma forma, e aí você pode colocar uma traição, tanto no relacionamento conjugal como no relacionamento de amizade. Uma traição pode causar o rompimento desse vínculo de amor, porque aquele que ama, o amante, ele se frustrou, se decepcionou, e aquela atração que orbitava em volta do amante, né, termina se esvaindo e esse amor acaba. Porque é um amor humano, é um amor falho ainda. Agora, o amor incondicional, que é o que Cristo tem por nós, Deus tem por nós, é diferente, porque ele desloca esse eixo de gravidade do amante para o amado. E agora, aquele que ama, ama o amado porque sim. E agora é o amante, né? É quem despeja o amor que busca amar de fato, porque sim. Não porque espera receber algo de quem é amado. E aí por isso que a gente até diz, né? Deus é fiel, apesar de nós. Deus nos ama, apesar de nós. Apesar de muitas vezes nós não correspondermos à altura deste amor que nós recebemos, graças a Deus esse amor ele é incondicional. Ele não é como o nosso amor, falho, humano, limitado, e que no primeiro descumprimento das condições de amar, a gente consegue destruir um vínculo de amor. Mas com Deus não. É um vínculo tão forte que não tem condições que ele desloca essa gravitação dele para nós, de forma graciosa, de forma gratuita, e é por isso que a gente consegue receber deste amor, né? E não há nada que a gente faça para Deus nos amar mais ou menos. A gente só precisa corresponder a esse amor. E esse amor nos alcançará. Essa é a promessa, né, que Cristo nos dá, né? Que ele veio realmente para salvar a igreja, para fazer com que nós pudéssemos acessar esse amor incondicional de forma plena. Basta correspondermos, né? E aí a gente pode isso pode ser um gancho para falar também sobre esse mecanismo de salvação, né? Arminianismo, calvinismo, não é a aula mais ideal para você falar sobre isso, mas de repente alguém pode comentar e só para passar para os queridos professores que aqui estão dividindo a bancada, eu vejo muito desse argumento aqui no versículo 5 na parte final, que tem uma ameaça, tem um tom ainda mais ameaçador. Olha, esse erro de você não voltar ao primeiro amor, estou avisando aqui, então se lembre de onde você caiu, volte a praticar as primeiras obras daquela forma, né, que vocês aprenderam inicialmente, porque senão eu vou chegar e vou tirar o seu lugar, o teu, o teu castiçal. Então, tem uma ameaça se você não se arrepender, né? Então, você pode perder aquilo que eu estou lhe dando, você pode perder essa comunhão que você tem comigo, você pode perder a sua salvação, não é? Esse amor que eu tenho à sua disposição está à sua disposição, mas você precisa corresponder às exigências desse amor. Amém, meus irmãos. Então é isso. Como bem o professor Samuel explicou, né? O professor Lins falou sobre a questão do esfriamento desse amor, né? Então, como é que a gente pode adotar, né? Queridos professores, como é que vocês poderão adotar é, nas explanações de vocês a respeito do primeiro amor, né? Se era uma igreja que correspondia a tudo, com relação a fazer tudo perfeito, com relação a até receber elogios do próprio Deus, mas quando na verdade faltava ali o principal, né? Eles foram esquecendo da essência em si, que é o primeiro amor. Então, é bem importante falar que o amor, quando você trabalha com amor, quando você faz algo com amor,
é sempre melhor bem feito, né? É sempre melhor bem executado. Então, a igreja, ela seguia todos os padrões, podemos dizer assim, mas faltava aquilo de amar mais, né? E adotar para si, até mesmo quando o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos, trazendo para eles que, olha, vocês estão indo no caminho certo, podemos chamar até de igreja perfeita ou quase perfeita, até mesmo como o professor Lenz mencionou, mas vamos nos fundar aqui. O amor de Deus, que é incondicional, que pode ser, que é revelado a nós, né, através do próprio Jesus, esse é o item perfeito para que a igreja, para que a comunidade, para que a vizinhança, para que tudo vá bem. Precisamos alinhar a fé doutrinária ao amor, um andando ao lado do outro. É sempre importante termos isso. Amém, meus irmãos. E nós precisamos ter cuidado justamente desse primeiro amor. É um amor que precisa ser conservado, é um amor que não pode ser abandonado. É um amor de Deus para conosco e sua fidelidade para conosco, mas também é um amor nosso para com Deus. Então, é um amor que precisa ser nutrido através da palavra de Deus, através da oração, através do louvor, através da adoração. O grande perigo de deixar o primeiro amor é justamente esse esfriamento que ele gera. E o esfriamento leva a uma apatia espiritual, como nós já dissemos aqui. E essa apatia espiritual leva o amor a qualquer outra coisa, inclusive às falsas doutrinas. Os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar no domingo passado, na lição 5, sobre as falsas doutrinas. E as falsas doutrinas só encontram solo onde não há amor verdadeiro. Porque onde há amor verdadeiro por Deus, pela palavra de Deus, a doutrina falsa ela não encontra espaço. E há espaço somente para a sã doutrina. A sã doutrina é aquela doutrina que é saudável para a alma, para o corpo e para o espírito. E isso é o que precisa ser feito, lembrar de onde nós caímos e nos arrependermos e praticarmos as primeiras obras, porque se não nos arrependermos, o nosso castiçal será tirado. E é justamente aquele amor flamejante, aquele amor que aquecia o coração dos discípulos no caminho de Emaús, é esse amor que não pode ser abandonado. O amor de Deus é bem verdade, ao fim e ao cabo nunca nos abandonará. O próprio Deus, o próprio Jesus, ao morrer, ele disse: Pai, por que me abandonas? Né? Ele pediu para tirar aquele cálice diante dele, se fosse possível. Ele se sentia abandonado, mas no fim ele disse: Está consumado, eu entrego a ti o meu espírito, porque só entregando o espírito, mesmo na morte, só entregando o espírito a Deus com aquela obra perfeita, acabada e consumada é que haveria ali a expressão do amor genuíno, a salvação da humanidade. E Jesus morreu por todos nós. Nós não precisamos, nós não podemos e nós não devemos abandonar esse amor. Na verdade, a nossa saúde espiritual, a nossa vida depende desse amor. É nessa árvore de amor que nós estamos realmente enxertados e nós frutificamos por conta da seiva desse amor que flui através de nós e por nós também e para outros. Amém, meus irmãos? Amém, que bênção, meus irmãos. É uma aula realmente que, não, se, enquanto a gente estiver aqui, vai ter coisa para dizer. E falar de amor é falar do cristianismo como um todo, é falar de Deus como um todo, porque Deus é amor, né? E a conclusão desta carta, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dois pontos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida fala dessa eternidade prometida e uma eternidade prometida com Deus, aquela comunhão do paraíso perdida, é a promessa de ser restaurada para aqueles que amam a Deus e que desejam passar essa eternidade com Ele em amor, a conhecer o Deus que é amor, face a face, e viver esse amor plenamente. Então é como se Jesus prometesse: olha, aquilo que vocês perderam, aquilo que está em falta hoje em vocês, onde eu estou, há em abundância. E a promessa é para quem vencer, é que vocês recebam desta árvore da vida também, no meio do paraíso de Deus. Então você vai estar no centro
de todo o amor do universo, onde aquele amor verdadeiro no qual nós nos inspiramos para nossas vidas existe em Deus, perfeitamente em plenitude. Então, essa vida clemente em Deus lá é a nossa promessa, é a nossa grande esperança, que continua prometida a todo aquele que vencer. Então, aquilo que a igreja tinha falta, lá no céu a gente tem abundância. E aí, para partir para as minhas considerações finais, quero apenas deixar aqui um breve texto bíblico para que os irmãos meditem e possam também citar em sala de aula, um texto muito importante, na minha opinião. Está lá em João capítulo 13, quando Jesus está fazendo as últimas instruções ali aos seus discípulos. E ele está dizendo: olha, filhinhos, né? Ele ainda chama os discípulos de filhinhos ali no diminutivo, com um carinho, né? Demonstrando um carinho por aqueles discípulos, um amor especial por eles. E diz: olha, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E vos digo também agora. Eles não podem acompanhar para onde Jesus estava indo agora, que era o céu. Inclusive, Pedro disse: Senhor, para onde vais? Eu dou minha vida, eu quero te seguir. Ele disse: Pedro, para onde eu vou agora você não pode ir, mas um dia você vai, né? Um dia você vai viver esse amor pleno no céu, um dia você vai receber o fruto, você vai poder comer da árvore da vida, viver na presença de Deus ali no meio do paraíso dele. Mas olha, eu vou lhe dar um mandamento para todos vocês, e esse é o mandamento que eu quero concluir minhas palavras nessa reflexão de hoje: que vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Mas qual o padrão desse amor? Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Qual é esse padrão de amor divino? A gente já falou, é amor ágape, onde você tira o centro de gravidade do amor para o outro, e aí sim, esse amor passa a não ter mais condições, e você busca a, encher o amado do seu amor. Então, nisto, Jesus conclui, né? Nisto, em viver este mandamento, amar uns aos outros como eu vos amei, nisto, todos, não é só quem está perto, não, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, falar de cristianismo, falar de vida discipular em Cristo, é falar de amor e um padrão de amor muito elevado, que é amar o próximo não até só como a gente ama nós mesmos, mas sim como Ele amou a vós. Olha que padrão elevado. Então, esse fica como nosso desafio da aula de hoje, a gente ser aprovado no que Éfeso foi aprovado, na perseverança, no apego doutrinário, no amor à doutrina, mas que a gente não esqueça a doutrina do amor que Cristo espera de nós. Amém, meus queridos irmãos. Já concluindo aqui o último versículo desta carta, né, é, podemos considerar que é um versículo que serve como uma mensagem de encorajamento, né, exortação, advertência para os crentes. E nos lembra da importância de perseverar na fé, arrepender-se dos nossos pecados e para buscarmos, né, a recompensa da vida eterna com Deus. Isto é o conceito, né, que eu busquei aqui para fechar melhor esse, baseado também no contexto dos queridos nobres professores que dividem a bancada comigo. E já partindo para as minhas considerações finais, eu também queria deixar um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, e aí eu vou ler dos versículos do 4 ao 7, onde diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, temos como esta base o amor maior, que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como exemplo para que podemos ter uma vida doutrinária na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe os queridos irmãos. Amém, meus irmãos. E é justamente isso. É ao que vencer, como diz o versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Talvez você, ou seu aluno, ou alguém que está assistindo esse podcast,
se questione, meu Deus, mas eu tenho tão pouco aqui na terra e tantos têm tanto. Tantos têm tanto e eu tenho tão pouco, e eu só vivo sofrimento, embaixo de perseguição, sobre sofrimento. Mas, meus irmãos, lembrem que há uma promessa para quem vencer, e é justamente a vida eterna. Quando ficarmos tristes, quando eventualmente você ficar triste, lembre do capítulo 22 de Apocalipse. Eu vou tomar a liberdade de ler. Diz o seguinte: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Meus irmãos, parem para pensar. O que tinha de melhor Deus reservou para os seus filhos: os céus, a eternidade. E é com esta palavra que eu termino aqui o comentário da lição, desejando a você, querido professor, um ótimo domingo e uma lição maravilhosa. Deus abençoe. Amém.